Sim, galera, então tivemos o lançamento do trailer final de Daryl Dixon, The Book of Carol, simplesmente, que tem estreia no dia 29 de setembro e deu já para ter uma noção muito clara até de algumas linhas narrativas que vai seguir essa segunda temporada de Daryl Dixon, The Book of Carol. Galera, pô, a gente cobriu, eu, o Henrique, o grande Gabriel Minato, grande Ian Ribas, numa live que teve quase 3 horas e meia de duração, que a gente acompanhou antes, durante e o depois dos dois painéis de Dead City de Daryl Dixon. Inclusive, Dead City, cara, vai ter um vídeo exclusivo sobre o teaser que também foi lançado pra gente poder conversar em separado também. Para quem não conseguiu acompanhar a live, então vamos passar aqui o trailer novamente e vamos recapitular alguns pontos que são importantes, tá? Então, galera, sem demoras, vamos ver o trailer pra gente poder ir conversando. Daryl Dixon? I heard you were dead. Not yet. I don't know if this is the place I'm supposed to be. There's a word in French. Dépaysant. Like a nice change of scenery. Makes you look at things a different way. The Bay is on. I'm looking for a friend of mine. Please help me. We're talking about flying a plane across the ocean. No idea what's waiting on the other side. Isabel and I were talking about the three of us going back to America. We'll do everything we can with caution. I'm looking for so much about the future. You don't have long. We have work to do. We do whatever it took to find him. We'll keep going. That's what we do. You, I should have known. I keep thinking about all the people I left behind. Where's my friend? And if they're still thinking about me. Vou ficar com essa imagenzinha de fundo aqui, que é o primeiro vislumbre que a gente tem do Daryl e da Carol reunidos ali. E esse aqui é um ponto tão importante, tá? Que não acredito que eles irão demorar muito nessa segunda temporada para reunir os dois personagens, tá? Tem uma coisa até que saiu numa matéria de Screwrant falando que Daryl Dixon tem que aprender uma lição que The Ones Who Live apresentou, tá? Que foi a reunião dos dois personagens principais logo de cara. E acredito que The Book of Carol vai seguir essa mesma linha, tá? Os dois vão se reunir muito breve na temporada. Isso não vai ser algo deixado lá para frente. Até eu falei na live, cara, que tem um ponto muito importante, né? Quando começaram a sair as entrevistas ali pós o encerramento do Anos do Livre, uma coisa falada pela Dana Gurira foi que a AMC tinha sim a ideia de colocar o encontro de Rick e de Michonne apenas lá no final do quarto para o quinto episódio. Era simplesmente isso, que fosse essa questão de expectativa guardada em relação aos fãs. E que a Dana Gurira, principalmente, foi contra. Tá? Que isso realmente acontecesse logo de início, assim, e que a história se desenvolvesse também a partir daí, mas que não demorasse esse encontro tão aguardado pelos fãs. Acredito que The Book of Carol vai fazer a mesma coisa, tá? Eles não vão demorar para que esse encontro aconteça e a trama vai se desenvolvendo a partir daí. Porque esse momento que a gente vê, por exemplo, aqui frisado, ele é um momento onde fica claro que os acontecimentos já estão em andamento e até assim, acontecimentos já com grandes consequências pela expressão que a gente vê pelo Daryl aqui, tá? Então, esse encontro, cara, ele não vai demorar para acontecer já no começo de temporada, tá? Se não acontecer no primeiro episódio, segundo episódio, a gente já vai ter esse reencontro. E uma coisa que era, né, para mim, inclusive, né, pô, pra mim era uma dúvida de como que a Carol ia conseguir realmente cruzar o oceano e chegar no velho continente, tá? O Arthur, inclusive, na nossa live, falou que, pô, isso já tinha vazado, né? O João Paulo também tinha colocado isso, pô, isso já tinha vazado.
E eu não tinha passado direto por esse vazamento. Para mim, era uma coisa ainda guardada de como que ela ia conseguir fazer isso, tá? Para mim ia ser parecido com o Daryl, ia ser a relação do barco, mas não. É a questão toda do avião que já fica claro, exposto já nesse trailer aqui. Que foi uma maneira da MC já colocar algum tipo de fim de mistério, né? Para como que isso ia acontecer. Inclusive, galera, isso conversa muito com outro lançamento que a MC fez no dia de hoje, que eu não vou colocar aqui, que são os 11 minutos já iniciais do primeiro episódio da segunda temporada, que tem uma boa parte ali de estabelecimento do Daryl e uma sequência maior de um snack peek que já tinha também sido liberado pela própria MC, da Carol em busca do Daryl, chegando lá naquela mesma instalação que o Daryl tá na primeira temporada, que é um momento breve antes dele ser jogado no barco e começa nessa direção lá para a França. Esses 11 minutos, tá? Eles são legais porque eles já estabelecem também alguns pontos do que está acontecendo com o Daryl e já responde algumas questões que são importantes sobre a vontade do Daryl de voltar ou não voltar para casa, tá? Que a gente sabe que o Daryl não entra naquele barco não por causa do Lohan que apareceu lá. A dúvida já estava nele antes, entendeu? Muito que foi trabalhado na primeira temporada lá. Tanto em flashback da Just, depois do que o Lohan propriamente fala pro Daryl sobre ele merecer ser feliz, faz com que ele fique e se importe com as pessoas que estão ali naquele momento, e depois tem toda a sequência que é o Lohan realmente lá em perigo em relação aos zumbis, né? Mas ele escolhe ficar lá, né? Tem toda aquela menção do avô do Daryl em relação à praia, Normandia, tem toda uma questão que é trabalhada naquele último episódio para trazer esse contexto do porquê que o Daryl fica, por que ele não embarca, por que ele não começa o seu trajeto de volta para casa. Os 11 minutos ali liberados pela MC, eles trazem essa mesma conversa de volta até, tá? Que seria o que, basicamente? Pô, o trailer traz, né, essa parte final do será que as pessoas que estão em casa não lembram de mim, nosso caminho para casa, o Daryl falando pro Lohan ali, a Isabel já falou contigo de nós três irmos, né, para a América. O Daryl tá com essa mesma vontade, tá? Esse mesmo sentimento de voltar. Tanto que ele fala com o líder da União da Esperança lá sobre quando que ele vai conseguir, né? Quando que existe a possibilidade de ter ali uma nova carona para casa. E o chefe da União da Esperança simplesmente responde para ele que vai demorar, porque não é fácil assim arranjar o barco, é muito difícil arranjar um barco. Então, o barco, querendo ou não, ele já é eliminado desse contexto por completo. Quando tem também a parte da Carol, nesses 11 minutos, já se coloca que não tem outros barcos que estão fazendo esse trajeto. Ou seja, aquele barco que o Daryl foi colocado e acabou indo para a França, ele era, digamos assim, o único. Porque tá já explanado, né, em diálogo da Carol lá com aqueles outros caras lá, que são os caras que também estavam naquela cena do Daryl lá. Que os franceses chegaram lá, pagaram muito, queriam, né, zumbis americanos, aquela coisa toda, e que fazia muito tempo que não se via um barco chegar lá. E quando a Carol, né, que até é a sequência final que acaba lá, aqueles 11 minutos, é a Carol chegando, né, na beira do mar ali e vendo barcos já abandonados, encalhados. Então, o trailer já deixa claro que o novo personagem do Ash vai ser esse piloto que vai levar, né, a Carol lá para o outro lado e algo vai acontecer, né, com esse avião. A gente já falou muito sobre esse avião ter capacidade ou não de cruzar o oceano, tá? Mas essa é outra questão. Vai ter muito em relação também à maneira como o roteiro precisa ter essas informações ali. Então, não adianta, galera. É a forma como tá já traduzido pra gente como vai acontecer essa travessia. Vai ter o acidente. Não sei se o Ash não vai ser um personagem que, assim como a gente aprendeu lá com os personagens que foram apresentados no Anos do Livro, que eram personagens secundários com muita importância, que tiveram uma morte, né, ali prematura, o personagem do Ash não vai ser também um personagem que vai ter o mesmo fim. Eu acredito que vai ser sim. A gente vai se conectar com ele, porque ele vai ajudar muito a Carol, vai ser um personagem que vai ter uma empatia, e algo grave vai acontecer com ele. Pode ser até, né, algo seja ali na aterrissagem forçada que vai acontecer com aquele avião ali. E tem também, né, um contexto que é muito importante, assim, tudo está colocado para a gente ter esse confronto entre o Povoar, comandado pela Janek, e a União da Esperança, tá?
Aquele grande castelo onde está a União da Esperança, onde nossos personagens começam, né, a temporada, que for esse local seguro tão buscado nessa trajetória que eles tiveram na primeira temporada, vai ser atacado, né? O Daryl vai ser capturado. O Lohan simplesmente some do trailer. A gente sabia muito bem que a Genek queria o Lohan com um propósito muito grande. Primeiro com essa questão toda do Messias, essa questão que pode ter algo dentro dele ou não ali, que pode levar aquele eventual processo de estudo, vírus, controle, chegar pra cura. Tem algo que Daryl Dixon, The Book of Carol, tem que decidir rápido, tá? Para que lado vai esse muro do Lohan? Ele vai ser, né, o personagem que vai realmente ser esse Messias, o grande escolhido, ou ele vai ser o personagem que, né, dentro do contexto do universo The Walking Dead, ele é o primeiro personagem, sim, que nasceu de uma mãe zumbi. Então ele pode ter algo dentro, né, do seu sangue, ali basicamente, para ser uma resposta para um entendimento maior do que é esse vírus, e se conecta com muita coisa que a gente já viu do universo e que some, né, porque não é o foco principal das histórias que estão sendo contadas, mas se for esse lado escolhido nessa segunda temporada, a gente já vai ter um caminho muito mais claro também para que lado que vai, e essas conexões também de como é que vão funcionar. Então esse ponto também é muito importante. E essa questão toda, né, do Lohan sumir, o trailer entrega muita ação, entrega muitas sequências onde já mostram que o Daryl vai ser preso pela Genek, que o Daryl vai conseguir fugir, e que o Daryl vai ter esse embate final ali com a Genek. E surgiu também como teorias na nossa live ali, falado tanto pelo Minato, quanto pelo Henrique, quanto pelo Jean, que pode acontecer de uma morte da Genek daqui a pouco e surgir, né, essa morte da Genek não ser o ponto, digamos, decisivo do final de temporada, ser uma morte até meio de temporada ali, para que surja sim daí um grande antagonista final que vá atrás de Daryl, Isabel, Lohan e companhia, e Carol agora junto também, né, que surja, porque primeira temporada a gente não tem nenhum tipo de indicativos de quem poderia ser além da Genek, né? Mas pode isso surgir também. Tem, obviamente, por mais positivo que seja o trailer em alguns pontos, tem muita coisa que está muito bem escondido também dessa trama, né? Só que essas sequências de ação que a gente vai vendo também, muito em relação ao Daryl, tu vai criando, né, digamos assim, obstáculos que ele vai ter que enfrentar. Tem algo também falado, tanto pelo Lance McBride quanto pelo Norman Reedus, que o final de temporada, que já está confirmado, né? O Minato lembrou isso na nossa live, cara, já está confirmado que vai ter 1 hora de duração. Foi falado pelos dois que vai ser um dos melhores episódios do universo The Walking Dead e que vai surpreender a muita gente, porque ele vai ser um episódio que vai tratar muito com um clímax, né, de algo que a gente não espera. Pô, essas palavras ditas, né, pelos protagonistas, vamos desconsiderar toda a parte em relação à venda de algo que tem que ser, né, feita sempre, óbvio, tá? Mas me traz também, assim, uma expectativa muito grande para a segunda temporada. Tanto o primeiro trailer, cara, quanto os Snack Peeks depois, quanto os 11 minutos que foi largado na sexta-feira pela manhã, depois na tarde que foi largado esse trailer final, tudo remete a algo muito importante sobre roteiro, caracterização, direção, cara, escolha de enquadramento, escala. The Book of Carol mantém uma linha muito forte da maneira como foi executado na primeira temporada de Daryl. E isso é muito bom para o nosso universo, porque ela tem, digamos, uma progressão extremamente positiva da maneira como foi realizada a primeira temporada. E eu espero que isso também avance nesses pontos cruciais que são esses objetivos e tudo mais, porque o Daryl e a Carol, né, para eles não voltarem para casa, algo muito forte tem que acontecer. Como a gente já tem dito pelos dois próprios, que a gente vai ter esse acontecimento gigantesco de final de temporada, tem essa questão toda, né, da confirmação também feita oficialmente agora pela AMC, terceira temporada, vai acontecer na Espanha, que eles não vão chegar lá, né, isso o Jean lembrou bem, porque saiu ali já um dizer no deadline, que eles não vão chegar na Espanha simplesmente porque eles estão numa trajetória, digamos, tranquila, eles vão simplesmente acabar lá, chegando na Espanha ocasionalmente, ou seja, talvez eles estejam no seu caminho de casa, talvez seja um outro avião e simplesmente esse avião caia e a trama continue se desenrolando ali na Espanha. Então vai ter um motivo, e eu acho muito importante ter um motivo que faça esses personagens serem obrigados a continuar ali onde eles estão e não voltarem para casa.
Por quê? Como eu falei antes, cara, você tem que aprender uma coisa com o Deontay Wilder, é o quê? Essa volta pra casa, ela tem que acontecer, né? Por mais que a gente tenha essa confirmação de terceira temporada já para Daryl Dixon, que vai entrar em produção agora nesse semestre, e tem lançamento sim confirmado para o segundo semestre de 2025, tem que ter algo forte que faça esses personagens permanecerem lá, porque a segunda temporada, como eu falei, que esses 11 minutos, eles voltam a tocar nessa mesma questão de vontade do Daryl de voltar para casa. Aconteceu o que aconteceu no final de primeira, beleza. Não pode se repetir pelo mesmo motivo na segunda temporada. Tem que ter algo novo. E esse algo novo, ainda mais com essa vontade da Carol de ir resgatar o Daryl, faça com que os dois permaneçam ali de uma maneira obrigada. Algo que realmente esteja em grande perigo. E muitas conexões podem começar a surgir a partir daí, por causa desses testes, por causa do que tem desse mistério do Lohan, com muitas coisas que estavam acontecendo também, né? Como bem dito pelos guris hoje na live, cara, em relação... né, o Henrique lembrou, cara, muito sobre o que o Bill fala pro Rick no último episódio de Onde o Livre, sobre essa extensão toda que o CRM gostaria de fazer. Existe o grande perigo sobre os 10 ou 12 anos, agora não me lembro também, sobre que a humanidade, né, teria de futuro. Esses pontos todos, eles não podem ter sido apenas jogados pra gente como informação e nunca mais tratados. É algo que o universo da Walking Dead tem que ter realmente essa consequência sempre, né? Não pode ser algo apresentado e nunca mais desenvolvido. Então, se isso tudo fizer uma conexão e tu tem um grande perigo em escala global, ou que tu tem um grande perigo acontecendo na América e tu precisa retornar para resolver esses problemas, a gente começa a ter essas conexões até mais... a gente consegue visualizar melhor como que pode ter uma possibilidade grande, cara, do reencontro, porque tudo que a gente começa a falar sobre possibilidades de história, reencontros, né, Rick, Daryl, aquela coisa toda, cara, tu tem que ter uma grande motivação para que tudo isso aconteça. Então, essas ligações, por mais que a gente tenha uma forma bem esporádica, porque é tudo muito teoria, a segunda temporada agora, em The Book of Carol, pode começar a tornar isso cada vez mais forte. Tem algo levantado pelo Minato também, que a gente até parou no frame errado no trailer, durante a live, que era o momento onde o Kudron está em lateral, com uma grande mancha no seu rosto, só que essa mancha, na verdade, depois o Henrique conferiu, é aquela tatuagem que o Kudron já apresenta na primeira temporada. Só que tem um outro frame aqui que mostra o Kudron, né, tá com a tatuagem, só que tem muitas bolhas e machucado no seu rosto. Eu acredito que o Kudron, ele passa sim a ser um objetivo de experimento ali pelo Dr. Lafort, o responsável pelas experiências do povoar, porque o Kudron simplesmente ele, né, traiu a Gené. E traiu de uma maneira onde não tem uma explicação na primeira temporada. Tudo que ele fez na primeira temporada era em vingança em relação ao seu irmão, ir atrás do Daryl, e o resto tudo que ele queria também alçar de confiança em relação a Gené. Do nada, quando ele tem a oportunidade de acabar com o Daryl, ele não o faz. Tem aquele momento final de conversa entre Kudron e Gené que o Kudron se cala e é levado, preso, né? Então, que isso na segunda temporada também surge. Tem que ter um motivo muito bem claro do que leva o Kudron a não fazer o que ele estava levando a primeira temporada inteira buscando para fazer, que era essa grande vingança em relação ao Daryl. E esse ponto também é um outro ponto muito importante que a gente tem que ver muito bem desenvolvido e claro nessa segunda temporada ali. Para mim o Kudron, ele vai ter esse aspecto todo de importância, se é realmente para seguir o que ele apresenta no final de primeira temporada, é ajudar a uma tentativa de fuga de Daryl, Carol, Lohan, Isabel e tudo mais. E nisso acaba morrendo nesse caminho, tá? Porque esse peso todo de consequências e o que leva os personagens a ficarem lá na Europa ainda, essa grande motivação, chegando nesse grande clímax, eu acredito que a gente vai ter sim esses fatos mais fortes acontecendo, porque algo muito bem falado pelo Minato, cara. A MC tem que jogar suas cartas, ela não pode perder mais tempo. Não pode, então ela tem que conseguir segurar cada vez mais essas narrativas de maneira extremamente forte, coesa, entendeu? Então tem que botar também tudo a perder. Tem algo que a gente sabe muito bem que é difícil a gente conseguir visualizar, ainda mais depois do encerramento de Anos do Livre, que tenha um perigo iminente de uma morte para alguns personagens principais. É muito difícil. Então, esses secundários que têm ali seu desenvolvimento e importância são eles, entendeu? São eles ali que têm que correr esses perigos. E não só perigo, cara, tem que ter essas consequências, tem que ter essas mortes também. Então, esses pontos são muito importantes para a gente visualizar e ter de uma maneira bastante clara também que possa acontecer ali no nosso futuro. Tem uma coisa, galera, pô, para conferir os 11 minutos,
já legendados pelo nosso grande mago Guilherme Catai. Entra no Duelcast Family do Grande Minato, tanto no Face quanto no Instagram. Entra no Fatos Death, na nossa grande Mari, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá lá colocado já desde a manhã, já da sexta-feira. Confere lá, galera, porque assim, ó, vale muito a pena. Teve também já a exibição, já tinha tido a estreia do primeiro episódio no Festival de Tribeca, né? Não vazou nada. O que até eu fiz um vídeo foi com as primeiras impressões ali ainda muito genéricas, tá? Do que os críticos puderam falar. Só que agora teve exibição também, pós os painéis, em San Diego. Então, por enquanto, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, cara, não vazou nada, tá? Mas obviamente vou ficar muito atento porque tem esse grande perigo de começar a vazar situações todas, né? Acho até que foi uma estratégia boa da MC já liberar esses 11 minutos, também porque diminui um pouco, né, o caso, né, algo vaze, que não prejudique a experiência que vai ficar só lá para 29 de setembro. Mas muita coisa, não tô falando de cara de foto, de vídeo e tudo mais, tô falando de impressões mais claras do que acontece, do que se achou desse primeiro episódio, que é para sair só lá em setembro. Daqui a pouco já começa a vazar, pipocar por causa dessa exibição que tem também para o público, né? Então, esses detalhes também são importantes, por mais controle que se tenha dentro de um evento para que não se vaze nada, não se grave nada, não se tenha nada colocando, a gente sabe que isso vaza, né? A gente sabe. Então, vamos conferir também nessas próximas horas o que vai começar a rolar. E, obviamente, galera, tem muito material que vai ser aqui no canal. Se prepare que vai ter cobertura completa. Que 29 de setembro vai ter um grande também acontecimento, um grande anúncio aqui no canal. Se prepare que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar muito forte aqui no canal. Galera, tem um vídeo também que vai sair em breve sobre Dead City, sobre a segunda temporada. Que a gente vai conversar muito ali também sobre elementos importantes que envolve também Meg, Negan e Herschel Jr. e Atama e coisas afins ali. Gosto muito, cara, desse trailer final que deram o Dixon. Tô com uma expectativa muito boa. Que a segunda temporada faça essa progressão toda de desenvolvimento, mantendo muitos acertos que teve na primeira temporada. E que tenha, cara, um motivo muito forte do que faz Daryl e Carol não voltarem e acabarem caindo na Espanha. Lembrando que aquela explicação toda sobre quem voltou vai ser dita na temporada. Isso já está confirmado lá pelo David Zabuck, que é o showrunner, tá? Isso vai ser algo explorado. E ele já falou também que não é pro fã ter essa grande expectativa sobre, porque não é algo que nós, né, iríamos imaginar, que daí envolve muita questão de Rick Michonne. Eu já acho que, se for a informação que o Rick Michonne, cara, que faça bem para essas ligações, essas conexões. Agora que a gente sabe o final de The Ones Who Live, vai fazer muito bem para essas conexões todas que possam acontecer no futuro. Então, seria muito com esse propósito aqui. E o outro ponto muito importante, cara, é que algumas outras coisas podem acontecer dentro dessa história também, tá? A gente sabe que tem toda uma questão ali desses zumbis novos que vão aparecer serem esses seres que vão representar o que são experimentos do povoar. E esse ponto, cara, é outro ponto que vai também nos levar a outras possibilidades muito interessantes nesses confrontos todos e nesse perigo. O que pode ser essa grande evolução de perigo em relação aos zumbis? Tem que ser também uma progressão do que a gente viu desses experimentos da primeira temporada, que a gente viu pílulas. Que agora a gente tem que ver, cara, isso em uma maior parte. Será que a gente vai ter uma conexão mais próxima também sobre a cena pós-créditos lá apresentada em Urbion, tão prometida pelo Scott Gimple? Vamos ver, galera. Então, muita coisa vai ainda ser falada, muito vídeo vai sair, muito material vai sair. Coloque mais comentários a expectativa de vocês e o que acharam aqui também desse trailer final. Take 04, viva o sonho aqui.